Não adianta você insistir com ferro oral. Eu falo muito para os meus pacientes, assim, olha, a gente sempre tenta, até do SUS eu falo, a gente sempre tenta com ferro oral. Você vai tomar o ferro oral por 30 dias e vai voltar aqui, porque se não resolveu, é ferro venoso. Eu dou um prazo de 30 dias para ver se dá alguma tocadinha, alguma melhoradinha. Se não melhorou, não adianta insistir. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório. Aqui no consultório aberto é a primeira vez, mas ela já esteve aqui comigo. Tive a oportunidade de conhecer a Nádia, tive a oportunidade de ligar. Tô assim, tô me sentindo assim, e nem aparecer, e ainda assim, como médica, ela... Peraí, o que está acontecendo? Então, estamos hoje recebendo uma médica, mulher que de fato pratica a medicina, ainda continua na secretaria, né? Também no consultório particular, ela é uma hematologista. E nós estávamos falando aqui no bastidor justamente do quanto é necessária a informação. Eu mesmo aqui já fiz várias perguntas, isso para eu conseguir fazer a entrevista. Então, que nesse episódio, assim como eu, você possa ter maior clareza do que de fato é essa especialidade e como a gente estava falando aqui, é para além muito, muito, muito das anemias. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Nádia, se apresenta, fala da sua especialidade e aqui a gente sempre começa pela sua decisão, né? Que começou lá na engenharia, vai ter que começar a contar daí e por que, né, essa área, essa especialidade lá na sua decisão. Explica para a gente um pouquinho sobre você médico, se você vem de família de médicos, como é que a medicina aconteceu na sua vida? Então, eu não venho de família de médico, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora. Eu lembro, quando eu decidi fazer medicina, minha mãe virou assim, pelo amor de Deus, não tenha letra de médico. É a única coisa que minha mãe se importou, né? Aí, graças a Deus, minha letra é bem legível, né? E hoje, a maioria das vezes, você digita, você nem escreve mais. Mas, assim, eu comecei na engenharia, adorava engenharia, gostei do curso, eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de ser exato. Mas eu descobri que o engenheiro, ele é uma pessoa que tem pouca comunicação, ele foca no projeto, ele usa a sua habilidade intelectual naquele projeto e não necessariamente conversa. E, para mim, aquilo... Eu sempre fui expansiva, sempre fui conversadeira, né? Aquela aluna da escola que era conversadeira. Isso, para mim, não dava certo, né? Então, foi no meio para o final do curso, eu falei, não, eu não consigo ser engenheira. Para desgosto do meu pai, que era engenheiro, né? Entrei para a faculdade de medicina, num vestibular apertado, passei em segunda chamada, não foi nem na primeira. Entrei lá e meu pai falou assim, mas você precisa continuar na engenharia. Fiquei tentando fazer os dois, mas é impossível, né? O curso de medicina é um curso integral. Não tem como você ter essa dificuldade. E eu tive muita dificuldade, porque na engenharia eu pegava os livros e lia do início ao final. São livros grossos, mas eu lia tudo. Na medicina, no primeiro semestre, eram, sei lá, 6 livros enormes, era uma pilha de livro. E eu tentei fazer como eu fazia na engenharia, ler tudo. Terminou o semestre, eu passei em todas as matérias, mas eu não tinha terminado de ler os livros. Né? E eu continuei. E aquilo, durante as férias, me gerou uma ansiedade, um problema. Quando eu voltei para o segundo semestre, eu perguntei para o diretor do curso, eu falei assim, mas como? Tanta informação que vocês me deram lá, mas ainda falta no livro, falta. Ele falou assim, sempre vai faltar alguma coisa.
Depende de você procurar aonde achar aquelas informações. Eu te dou o caminho. Eu não te dou todo o pão. Você precisa aprender a fazer aquilo ali. E aquilo me deixou muito calma. Porque eu queria ler um livro médico como se fosse um romance. E não é. Nunca ia conseguir. Nunca. São livros de 2.000, 4.000 páginas. Não vai conseguir. Por mais que eu tenha uma habilidade, adoro ler e tudo mais, é uma tarefa impossível. Aí ele me ensinou que você vai ler aquilo que a gente conversa. Que momento, né? Que a gente estamos falando de fisiologia do coração. Vamos olhar a fisiologia do coração. Entendeu? Você não vai olhar anatomia, você não vai olhar patologia, você não vai olhar tudo do coração. Você não consegue. Você não consegue. Então você tem que ir de passinho em passinho. E foi assim que eu consegui terminar. Porque em algum momento do curso eu achei que não ia conseguir. Porque era muito livro, muita informação e eu não conseguia ler tudo aquilo. Mas o que me decidiu para fazer hematologia foi muito legal. Eu estava no internato, né, uma parte que você faz o treinamento em ambiente hospitalar. E o meu internato foi no Hospital Regional de Ceilândia. Agradeço muito o SUS por estar aí, por estar disponível, porque foi uma escola para mim. Chegou um paciente com múltiplos ferimentos de arma branca, foi levado para o centro cirúrgico rápido e tinha um ferimento importante na veia cava e tudo mais. E minha colega, que a gente faz internato em duplo, super preocupada, como que ele vai fazer lá para parar o sangramento e não sei o quê. E eu preocupada lá do que o anestesista estava pedindo, sangue, plasma, plaqueta. Por que ele está pedindo aquilo, né? Aí eu falei, não, gente, não adianta o cirurgião ser maravilhoso se o sistema de coagulação não funciona. E foi o que aconteceu com esse paciente. Esse paciente fez um enxerto muito bonito lá na veia cava, mas ele trombosou o enxerto. Entendeu? Aí eu falei, não, eu preciso saber como funciona. Porque não adianta ser tecnicamente perfeito se não funciona. Aí a gente vai anticoagulação e tudo mais, melhorou. Ele era uma pessoa jovem, quase perdeu a perna, né? Depois, tromboses arteriais são muito graves, né? Ele conseguiu ir para o hospital de base, na época só tinha no hospital de base hemodinâmica, abrir a parte arterial dele, ficar anticoagulado e tudo mais. E eu falei assim, não, eu quero a parte de coagulação, eu quero isso aí. E foi aí, daquele dia em diante, eu não tive mais dúvida que era hematologia. Uau! Então, não fez ali os primeiros anos, e a sua decisão, a primeira já foi a hematologia. Foi hematologia. Então, é uma especialidade da medicina. Hoje, para você fazer a residência de hematologia, você faz a residência base, mãe de todas, que é a clínica médica, né? Eu entrei na clínica médica já sabendo que eu queria hemato, porque era uma coisa que me fascinava. E fui fazer residência aqui em Brasília, no Hospital de Base, que é uma grande escola, graças a Deus. E lá a hematologia era o único local em Brasília que fazia oncohematologia. E naquela época a gente fazia doenças benignas e malignas, né? Que todo mundo fala assim, o que é isso? Benigno e maligno, né? Por exemplo, a gente... Tecnicamente, doenças clonais, né? Que são todas, as doenças são células todas iguais. Leucemias, linfomas, mieloma, são doenças, síndrome mielodisplásica, leucemia mieloide crônica, policitemia vera, são doenças malignas, porque elas têm um clone em comum. Elas nasceram de uma célula que se proliferou em várias outras. Só que a gente tem do outro lado as doenças ditas benignas. Porque imagina, uma anemia falciforme é benigno? Uma aplasia de medula, você não ter quem produz seu sangue ser benigno? Não é. Mas classicamente era isso. E o hospital de base era forte nas doenças malignas, mas sempre tinham um paciente com aplasia de medula, um falciforme que não conseguia ser tratado na regional onde ele mora. Então ele tinha falha de acesso, ou ele teve um AVC muito grave que ficava no hospital de base. E o serviço foi crescendo a ponto dele não conseguir comportar tudo mais. Aí ele teve que, vamos parar e vamos reformular. Eu não posso deixar benigna aqui. E é a aplasia de medula, que é eu falo que a aplasia de medula, eu falo que é o fio da faca, ele não é nem benigno nem maligno. Mas hoje, muitos centros
tratam a aplasia de medula como se fosse maligno. Por quê? Porque ele precisa da mesma atenção. Mesmo sendo benigno. Mesmo sendo uma doença benigna. Ela é maligna porque eu posso vir a óbito e ela é benigna porque ela tem cura ou é maligna porque não tem? Não é Como nem é que por isso. funciona? É pela clonalidade. Ela vem de uma célula igual em todos. Então, todos, por exemplo, leucemia é uma célula clonal que se expandiu. Linfoma é uma célula que era programada para morrer e ela se expandiu. Plasmócito é uma célula plasmocitoide que se expandiu. Então, a gente fala, as doenças malignas, elas têm origem de uma célula clonal. Então, hoje, muitas vezes, por exemplo, antigamente eu precisava de, por exemplo, 10% ou 20% de doenças no sangue periférico para falar que aquela doença é maligna. Hoje a gente entendeu que se você tem alteração genética, já é. Já é. Mesmo que ela não chegue naquele patamar. Então, eu posso conter. Eu posso tratar antes dela virar o problema mais grave. E é isso que é extremamente importante. Então, por exemplo, a gente tem leucemias que, aparentemente, por exemplo, o meu hemograma está normal, eu não tenho leucemia. Não sei. Porque, às vezes, a leucemia está depositada. Eu tenho um sarcoma granulocítico. Eu tenho uma quantidade de células depositadas em um órgão só. E ele está lá. Ele não está circulando como todo o sangue que a gente pensa, mas ela existe. É raro, graças a Deus, mas ela existe. Perfeito. Teve algum momento específico na sua formação, ou quem sabe após, né, não sei aí, que a sua visão com relação à medicina teve uma grande mudança? Então, durante a faculdade, eu fui diagnosticada com a doença autoimune. Tinha lúpus. E aquilo me modificou muito, porque eu tive que parar, não frequentei a faculdade durante 2 semanas, fiquei internada e tudo mais. Aquilo me colocou do lado do paciente. Então, muitas vezes, eu demorava um pouquinho mais com o paciente, gastava um pouquinho mais de tempo para tentar explicar, porque eu me via como um paciente. Mas o que fez uma chave maior para mim foi há uns 3 anos, quase 3 anos atrás, que eu fui internada na UTI. Eu estava me sentindo cansada, continuei trabalhando loucamente, como sempre trabalho. Fui numa consulta de rotina com o médico marcado e ela virou assim, não, daqui você vai para o hospital. Eu falei, mas como assim? Nádia, olha para você está com a frequência respiratória de 24, você está saturando baixo. Você quer trabalhar como? Aí que eu entendi que o médico precisa ter saúde, ele precisa se cuidar para cuidar dos outros. E fui para o hospital, dali fiquei quase 1 semana na UTI. E ali foi a primeira vez que eu fiquei internada em UTI. Aí eu falei assim, não, eu posso morrer, eu preciso me cuidar melhor. E eu falei que eu faria de tudo possível para não voltar para uma UTI. Porque, por mais que assim, eu fiquei numa UTI onde eu conheci os médicos, onde tinha total confiança, quem estava cuidando de mim e tudo mais, é um ambiente diferente. É um ambiente que você vê a morte, né? É muito diferente. E você vê como paciente é diferente de ver como médico. E o quanto, né, aquela equipe está ali é importante, o quanto é importante que se trate bem quem está numa vulnerabilidade daquela forma, porque até o profissional da saúde, seja a equipe de enfermagem, o corpo médico, né, ele vai normalizando tanto aquilo ali que ele vai esquecendo que ali do outro lado é alguém que chegou. E talvez, né, como a doença é para todo mundo, para o médico e para o não médico, quando isso acontece é para que de fato você relembre. E no seu caso tem gente que quer cuidar tanto, tanto, que esquece de se cuidar e deixa a família, né? Porque não tem como você curar o mundo se você não curar os seus 20 metros. Então é muito bom essa fala, essa situação, para mostrar que somos todos iguais. Existe aí uma premissa básica, né? Uma condição sine qua non que tem que ser respeitada, que é justamente essa aí, primeiro eu.
Eu demorei a entender isso. Hoje eu entendo. Primeiro eu. Primeiro eu preciso dormir bem, comer bem, fazer as minhas coisas, para depois cuidar dos outros. E olha, posso falar para vocês, ela tá muito diferente. Não tem 3, que eu não sei se foi mais ou menos nesse Tem um ano e período pouco, um ano e que a meio, gente se viu, né? um ano e meio. Você já tinha saído dessa situação. Então, maravilha. Você falou da primeira situação, que foi o lúpus, e você acredita que até hoje, eu falo isso para todo médico que eu encontro, vocês acreditam, gente, que eu quero tanto um reumatologista? Eu estou com quase 200 entrevistas aqui no consultório aberto, né? Vou aclamar publicamente onde estão os reumatos, eu preciso muito de alguém aqui para falar de autoimune, para falar o que é lúpus, para clarificar isso, né? Tanta coisa que se fala e de fato ninguém entende nada, né? E conta pra gente um pouquinho do que é, porque ela, né, é a médica engenheira, então assim, explica tudo da melhor forma, até que se chegue um reumato aqui. Por que eu estou te falando isso? Eu tenho uma grande amiga, e na verdade eu vou te falar, Nádia, ela, Vanessa, que vai ver esse episódio, você é e continua sendo a pessoa mais alegre que eu já conheci. Eu não conheço. Não conheço e, de fato, a alegria, ela cura, ela termina com o mal, né? Na igreja a gente fala, louva, tá chorando, louve, sabe? Louva, porque é a única forma, o louvor, ele desmonta o mal, o inimigo. Você vê, você começa a dançar ou a cantar uma música, seja a Ivete ou o que for. Eu falo, gente, se movimenta. A alegria traz isso. E a Vanessa, ela tinha uma tatuagem que eu não conhecia, que é aquele triângulozinho, que é um símbolo, eu acho que do lúpus, né? Tem algo ali, não entendi o que era. E ela magra. Mas aí um dia eu vi a parte da perna, muita estria, assim, sabe, na barriga, a gente não entendia. E aí um dia ela contou, né, que tinha quase morrido, que tinha tido lúpus, ficou tanto tempo no hospital, até descobrir o que era. Foi com ela que eu entendi o que é remissão, e que ela ia num reumato, e o sol que ela não pode tomar. E que ela engravidou e perdeu esse neném porque identificou-se que era um corpo estranho. E o sonho da vida dela é ter filho. Mas hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, o neném, o Joaquim, está nos braços dela e ela estava na praia mostrando. Porque o tempo, né, e os porquês. E eu vou te falar, cada dia vivido com a Vanessa, só que seja você olhando a rede social dela, te mostra uma alegria. Sempre. Sempre. Sabe? Doenças autoimunes, doenças autoimunes, seja ela qual for, né? A hemato tem a delas, a reumato também. O que é isso? É um anticorpo, né? Você for, por exemplo, eu peguei uma gripe. Eu fiz um anticorpo para combater aquele vírus da gripe. Eu expandi aqueles anticorpos, eu combati a gripe. O que acontece na autoimune? Ele fez um anticorpo errado, que em vez de identificar o vírus, ele identifica você mesmo. E esse anticorpo pode identificar células em qualquer lugar. Então, o lúpus ele pode ter uma encefalite lúpica, ele pode ter uma nefrite lúpica, ele pode ter uma pneumonite lúpica, ele pode ter o que ele quiser, uma doença na pele, uma doença só articular. Por isso que a gente fala, né? Os meninos da faculdade eles falam isso. O lúpus é diagnóstico diferencial de tudo, porque ele pode dar tudo. Entendeu? Esse anticorpo ele pode atacar o que ele quiser. E hoje, por exemplo, ela teve uma nefrite lá, precisou ficar internada há muito tempo, precisou corticoide, por isso tem estria e tudo mais. Ela pode viver anos em remissão da doença e a outra forma de aparecer a doença seja em outro órgão. E é isso, né? A gente não consegue hoje controlar muito bem essas doenças autoimunes. A hematologia ela evoluiu muito rápido, né? De 2000 para cá, porque diferente do tumor sólido que precisa entrar no centro cirúrgico, tirar o pedaço, eu consigo estudar coletando um tubo de sangue. Todo mundo hoje faz exame de sangue. Eu consigo ter aqui, sei lá, 5 ml das células ali e eu consigo ver a expressão gênica, os fatores, tudo que acontece. E eu consigo hoje, graças a Deus que a medicina evoluiu muito rápido,
saber, por exemplo, ele tem uma mutação da PML rara, eu tenho um remédio para essa mutação. Ele tem uma mutação do BCR-ABL, eu tenho um remédio para essa mutação. Então é isso. Hoje a medicina está fazendo imunoterapias específicas, que só tratam aquela alteração e não as outras. Então muitos tratamentos da hematologia hoje saíram daquele dilema oncológico de cair o cabelo, de náusea, vômito. Tem que matar tudo, né? Não precisa. Não precisa. Você mata só aquela célula doente. Então a hematologia evoluiu muito, 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 muito. Inclusive, no ano passado, a gente teve uma super novidade no Congresso Americano de Hematologia, que é o CAR-T in vivo. O que é CAR-T, né? Célula CAR-T. É um linfócito T programado para... Você tira o linfócito seu, como eu tiro da máquina de coleta, eu vou tirar, em vez da célula-tronco, eu vou tirar o linfócito. Pego aquela bolsinha de linfócito, reprogramo, infecta um vírus lá para reprogramar, para identificar o seu tumor que tem uma expressão, sei lá, de CD20, CD30, CD19, aumento aquelas células, faço expansão daquelas células, congelo essas células de volta, mando de volta para o Brasil. Infelizmente, a maioria das vezes a gente não faz isso no Brasil. A gente só tem 2 centros no Brasil que fazem isso. O resto tudo é fora do Brasil. Descongelo aquelas células e infundo no paciente. Aquela célula vai lá, se prolifera, mata todo o tumor. Isso, em 2020, foi o boom, né? Que foi a primeira terapia CAR-T, que curou as leucemias infantis, as LLAs infantis refratárias e recaídas que iriam morrer, não tinham o que fazer mais, foi para isso. E hoje a gente tem CAR-T para várias coisas. E na hematologia a gente tinha que tirar esse linfócito, expandir e tudo mais. Agora, o que eles fizeram? Eles deram o vírus para a pessoa, para ele modificar dentro dele. Lógico, pouquíssimos casos, foram 4 casos o relato que eles fizeram. Mas isso é um avanço, assim, fenomenal. Por quê? Porque você tira esse tempo de manufatura, que é mais ou menos 30, 45 dias, que muitas vezes o paciente não consegue esperar. É letal. Quais são, Nádia, para que, né, possamos aí compreender, eu e a nossa audiência, as principais doenças, eu posso chamar doenças hematológicas? Doenças do sangue? Pode, sim, Isso? são doenças do sangue. A gente tem as doenças que a gente olha no hemograma, né? Então, aumento de hemácias, diminuição da hemácia, né? Poliglobulia ou policitemia, anemias, que é a diminuição delas. Mas agora você vai explicar para uma criança de 8 anos. Então, quando você vier com uma poliglobulia, com a poliglobulia e com a policitemia, aí você tenta trazer um pouquinho que seja dividindo por partes aí. O sangue X, Então, separou o sangue ele tem 3 principais componentes. Pronto. A série branca, a série vermelha e a série plaquetária. A série vermelha são as hemácias. Se ela está aumentada, a gente fala que é uma poliglobulia, aumento da série vermelha. Ela pode ser causa clonal, que é a policitemia vera, ou não clonal. O paciente que usa, por exemplo, testosterona demais pode ter poliglobulia como efeito colateral do uso da testosterona. Diminuição da série vermelha, você tem anemia. Você tem anemia por diversas causas. As principais são as faltas de nutrientes. São as principais. Mas você tem anemia falciforme, que é uma alteração genética específica. Entendeu? Você tem talassemia, que é um tipo de anemia. Então, você tem várias coisas. Você tem anemia hemolítica autoimune, ou seja, um anticorpo que vai lá destruir aquela célula. Em vez dela durar 120 dias, que é o programado para ela durar, ela dura 30, 40, porque ela sofre esse ataque autoimune. Então, esse é um grupo, anemias é um grupo de doenças enormes, enormes. Mas, as que eu te falei, anemias carenciais, anemias por falta de ferro, B12 e ácido fólico são as principais causas. Elas já deixaram há muito tempo de ficar só no hematologista. Ela é do médico geral, do clínico, do cirurgião, do ginecologista, do pediatra, de qualquer um. Como nós temos uma gama de doenças muito extensa, principalmente das anemias, que é o que é mais comum, né?
e que é tão comum que as pessoas, ai, nada não, tô só com uma anemiazinha. Então vamos começar pela anemia. O que é, o que causa? Você disse que tem umas aí que são congênitas, que são, né, Isso. que já vem aí essa falciforme, né? A falciforme, esferocitose, são alterações congênitas, Uhum. ou da forma ou do tamanho da hemácia. Congênita não tem a Nasceu com ver, ela. nasceu comigo, mas não necessariamente é hereditária. É hereditário. É É hereditária. hereditário. Uhum. Tá. Pode Tudo que é acontecer. congênito é hereditário? Não, pode acontecer que os pais sejam portadores silenciosos. Eles têm o gene, cada um metade de um gene, metade de um gene, juntou, deu a doença. Ok. Tipo fibrose cística? Parecido. Entendi. Tá, então vamos para as anemias. As que não são congênitas são evitáveis? É verdade mesmo que se eu comer beterraba e colocar beterraba no feijão, eu não vou ter anemia? Desconstrói e constrói o que é correto, diz pra Então, gente. anemia. Primeira coisa que a gente precisa saber de qualquer um. Um terço da população vai ter anemia ferropriva. É muita gente. E é carência de ferro, só isso. Por que a gente tem carência de ferro? A mulher, por aumento de fluxo menstrual, que é muito comum. No consultório a gente pega assim, doutora, eu sempre sangrei 10 dias. Gente, não é normal sangrar 10 dias na menstruação. Não normalize aquilo que não é normal. Não é normal sentir dor todo o ciclo menstrual. Então não pode normalizar. A gente tem hoje também o abuso de remédios que causam gastrites, causam infecções estomacais como H. pylori, que podem diminuir o ferro. A gente tem cirurgias por perda da cirurgia e cirurgias, dita cirurgia metabólica ou cirurgia bariátrica, que você corta um pedaço do fígado, do estômago, desculpa, que é responsável pela cloridria, né? Quando eu comecei, eu tive muito problema com um amigo cirurgião, porque ele falava, não, cirurgia bariátrica, tira ali um pedaço do estômago, tira o fator intrínseco, não responde B12, você dá B12 intramuscular e resolve. Só que a B12 vem da mesma célula que aumenta, né? A célula parietal, que é a célula do estômago, ela faz o fator intrínseco, que é responsável para ligar a vitamina B12, mas ela também faz a hipocloridria, né? Deixar o estômago super ácido para desconectar o ferro da proteína. Ou seja, a cirurgia bariátrica pode, no primeiro momento, não dar ferropenia, mas ao longo da vida vai dar ferropenia. A mesma coisa é a anemia perniciosa, que é uma destruição autoimune daquele mesmo pedacinho que o cirurgião vai lá, clampeia. No primeiro momento, ele dá só deficiência de vitamina B12, mas ao longo da vida, ela vai diminuir o ferro também, porque você não vai conseguir chegar a um pH baixo o suficiente para fazer com que o ferro se desconecte da proteína. Nesses casos, você pode comer beterraba, comer ferro, comer tijolo, comer o que você quiser de ferro, não vai aumentar. Você perdeu a capacidade de absorver ferro por ali. Então, nesses casos, infelizmente... E esse é o único meio, é a única via que eu tenho, supostamente, a absorção desse ferro. O ferro, ele chega no estômago, ele desconecta da proteína e ele é absorvido no duodeno jejuno proximal. Ele é absorvido aqui em cima, perto ali do pâncreas e tudo mais. Cirurgias metabólicas, ele desvia. Sim. Então, mesmo que ele consiga manter uma quantidade de célula aqui, o alimento não passa lá. Uhum. Então, ele não vai ter absorção. E nesses casos, intravenosa. E resolve. Resolve. A gente tem formulação também de ferro intramuscular. Eu vejo alguns pacientes querendo usar ferro intramuscular, só que o que acontece? O ferro intramuscular, ele entra dentro do músculo e ele é fagocitado como um pigmento de tatuagem. Então, no primeiro momento, ele está lá embaixo no subcutâneo e depois ele vai seguindo, até ele gerar uma marca na pele mesmo. Então, a absorção daquele ferro intramuscular é muito ruim e é muito errática. Tem gente que absorve um pouquinho, tem gente que não absorve nada. E está só causando mais problema. Alterações na pele. Então, assim, ferro intramuscular, se você usa, continue usando e tudo mais, mas não é a melhor forma. A gente tem hoje, graças a Deus, formulações muito melhores para isso. Inclusive, foi um dos motivos que nós conversamos anteriormente.
E você me trouxe uma informação que eu não conhecia dessa questão do ferro, que tem tipos, tem gente que toma, por exemplo, né, essa explicação. Como a gente está na anemia e falamos justamente que a falta de ferro, existem esses dois tipos. Caso eu tenha realizado alguma cirurgia onde eu não tenho mais absorção, que na grande prática aí é a cirurgia bariátrica, e a outra forma que você vai explicar. E aí, na sequência, você puder falar um pouco de como substituir, como conseguir, como trazer esse ferro para quem tem baixa condição, como que eu previno isso? É sol, é comer espinafre, são as frutas, como é que é, gente? As folhas verdes escuras. Então, assim, o ferro, então, se você não tem nenhuma alteração de absorção, não fez nenhuma cirurgia no estômago, não tem uma doença autoimune, não tem doença inflamatória, aí esse problema da doença inflamatória é ótimo, porque às vezes você tem uma doença cutânea, eu tenho psoríase. Também? Ela tá, não. Ah, Não, o paciente tem uma doença, psoríase, que é uma doença eu queria inflamatória. falar, minha irmã teve lúpus, tem Ele, psoríase. não, pelo amor de Deus, chega de doença autoimune para mim. Se ele tem uma doença inflamatória em atividade, você não consegue absorver o ferro. Então, quem tem lipedema também não absorve o ferro. Então, dependendo do grau do lipedema, sim. Entendeu? Então, muitas vezes, não adianta você insistir com ferro oral. Eu falo muito para os pacientes, assim, olha, a gente sempre tenta, até do SUS eu falo, a gente sempre tenta com ferro oral. Você vai tomar o ferro oral por 30 dias e vai voltar aqui, porque se não resolveu, é ferro venoso. Eu dou um prazo de 30 dias para ver se dá alguma tocadinha, alguma melhoradinha. Se não melhorou, não adianta insistir. Até porque as formulações que eu tenho de ferro, para alguns pacientes dá diarreia, para alguns pacientes dá constipação demais. Em vez de melhorar o problema, ele vai agravar. Então, o ferro que a gente dá é ótimo, maravilhoso. Para criança, resolve bastante, porque bebezinho com gotinha de ferro ali, ele absorve maravilhosamente bem. Mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de absorver, porque a gente vai misturando as comidas, né? Eu não sei se quem tem bebezinho pequeno, o médico fala assim, dá 3 gotinhas de ferro, né? Tá bom, resolve para a criança. Por que ele precisa de 3 gotinhas de ferro? Porque ele não come quase nada de proteína, né? Você está fazendo a introdução alimentar daquela criança. E você tem que fazer a introdução com peixe, com frango, com carne vermelha, com todas as coisas, porque naquele momento é um momento imunológico que você tem que expor a várias coisas, para ver se a criança cria antígenos, para ela não ser uma criança que tem alergia a tudo no futuro. Então, a introdução alimentar é extremamente importante. Lógico, cada um a seu tempo, consistências e adequações à idade, porque muitas vezes a criança com 6 meses, se ela for um prematuro, ela tem uma idade biológica ali de 3, 4, então não adianta você expor naquele momento um antígeno tão diferente. Pode dar mais alergia do que benefício. Mas em termos gerais, o paciente ele precisa comer pelo menos 3 a 4 pedaços de proteína durante a semana, tá? Ferro, a principal fonte é a proteína. É proteína, tá? E a gente também tem os vegetais verdes escuros, beterraba, algumas coisas que tem. Só que esses vegetais que tem, eles precisam de um auxílio, que é o que eu falo, que o pH é bem ácido. Então, por isso que entra a história da vitamina C, do ácido ascórbico. Então, se você come um alimento, por exemplo, um prato de couve, que eu adoro couve, não sei o quê, tenta associar a vitamina C. Que pode ser uma laranja. Suco de laranja, que aumenta a absorção. Entendeu? Nossa, isso é pano para manga. Eu já vou falar que a Nádia tem que vir, tá? Para o episódio 2. Porque cada vez que eu vou ouvindo, né, a questão da obesidade, a gordura atrapalha a absorção disso, disso e daquilo. Aí agora você está me falando que até uma questão para absorver tal vitamina precisa da outra. E aí a gente dana a misturar esse monte de... a prateleira que tem ali na farmácia e que, de fato, não vai solucionar. O que se faz num caminho lógico, Nádia, num caminho mínimo viável? Vamos pensar no MVP aí, sabe? Por aqui. E nessa descoberta, porque ou cai no excesso ou cai na displicência. Não vou morrer disso mesmo? É só uma anemia mesmo? Ou pode acontecer isso?
Então, assim, tira essa névoa aí do nosso olho, Então, inclusive do meu. o excesso é sempre ruim, tá? Então, você, valores de hemoglobina normais, né? Para mulher 12, para homem 13 de hemoglobina, são valores normais. A gestante, por ter mais líquido para aguentar a criança ali, a gente já tolera até 10,5 de hemoglobina, porque ela é mais inchada mesmo, ela tem mais líquido, mesmo que ela esteja sequinha, tá, gente? A fisiologia da gestação é essa, a gente tolera um pouquinho mais. Valores abaixo disso são anemia. Lógico, 11,9, eu estou com um pouquinho de anemia? Tá. Mas provavelmente você não tem sintoma ainda. Você vai causar sintomas quando você perde 40% do seu estoque. Você vai ter mais ou menos ali em torno de hemoglobina próximos de 8. Ter sintomas notáveis, porque às vezes a mulher consegue notar um pouquinho melhor. Então, assim, a mulher, minha unha tá quebrando, meu cabelo tá caindo demais, eu tô com muito sono depois do almoço. Isso é um sintoma de anemia. E o que mais? Em graus mais... Graus mais importantes, o paciente ele começa a ter dificuldade para andar. Então, o paciente ele anda um pouquinho, ele para respirar um pouquinho mais. Ele tem dificuldade de se movimentar. Ele fica tonto, ele senta na cama, vai levantar, ele fica tonto, a vista escurece. A gente não pode deixar nunca chegar nesse ponto, porque é muito ruim, é muito ruim. E o grande problema é que o nosso organismo ele tem uma capacidade de se adaptar. Se você vai perdendo devagarzinho esses degraus, você vai acostumando com níveis de hemoglobina super baixos. Então, o índice a ser visto é a hemoglobina num hemograma comum. No mínimo. Todo hemograma vai ter hemoglobina. O hemograma é o exame médico mais pedido no mundo. Sim. Você vai na emergência, você ganha, não sei o quê. O mínimo que você tem que olhar: hemoglobina, o número total de leucócitos, o número de segmentados ou neutrófilos e o número da sua plaqueta. Nos segmentados, eu vejo se eu tenho infecção. Ou, se você... Os segmentados, eu falo que é o peão do xadrez, é a primeira linha de defesa. Então, você tem que ter uma primeira linha de defesa mínima. Se você não tem, por exemplo, se tem menos que 1.500 neutrófilos, a sua barreira de defesa está fraca. Então, qualquer coisa pode passar essa barreira. E a gente tem ataques imunológicos o dia inteiro. O ar que eu estou respirando está vindo com algum ácaro, algum fungo e não sei o quê. E eu não estou tendo doença, graças a Deus. A comida que está ali, alguém tossiu, pode ter um vírus, pode ter alguma coisa, e você come sem problema nenhum. O seu sistema imunológico ele está ativo o tempo inteiro. Entendeu? E a gente precisa que ele esteja ativo. Por isso que quando ele para, quando ele deixa de funcionar, as doenças vêm muito rápido. Porque a gente tem agressões imunológicas o tempo inteiro. Então, por exemplo, infecção. A gente está no ambiente aqui com ar-condicionado. O ar-condicionado, em geral, se a gente for fazer um controlezinho lá, vai ter um fungo. Por que ninguém aqui tem doença fúngica? Porque a gente tem um sistema imunológico muito bom. Agora eu pego um paciente com leucemia, que ele não tem. Ele faz uma infecção fúngica invasiva, que muitas vezes você precisa tirar o pulmão inteiro. Porque não adianta o antifúngico sozinho se você não tem a célula de defesa. É muito triste, é muito difícil. E é tudo conectado com o nosso sangue, né? E eu ainda vejo que a maioria de nós, principalmente mulheres, se preocupa o câncer de mama. Esquece tudo. Ainda se vê uma ginecologia como se fôssemos apenas vulva e peito e normalizamos a dor, causando aí infertilidades, depressões, e nem vou falar do climatério que vocês já sabem. Aí eu nem entro nessa parte, melhor não. O climatério é um caso à parte. Caso à parte. Dá para fazer, falar o que você quiser e horas e horas e horas. E esse é o grande problema, que no climatério a mulher sangra mais. Então, a mesma mulher que nunca teve anemia durante a vida inteira, na gestação, não sei o quê, ela pode ter no climatério. Porque ela perde o controle hormonal, começa a sangrar mais. E não consegue, mesmo que ela tenha uma alimentação super boa, manter o estoque alto. Aí agora mais uma, porque até o oftalmo me traz uma informação nova sobre o climatério. Aí eu pergunto, onde é que estava tudo isso lá atrás?
tava. É muito injusto. Mas vamos voltar para o nosso sangue. E não somos apenas, né, peitos e vulva e dor e temos que aguentar. Isso eu estou falando da mulher porque a mulher vai cuidar dessa criança, essa mulher que leva o marido para se cuidar. Então não tem nada de exclusão aqui sexual, né, de gênero, mas sim de você que tem que estar bem e que tem que entender, porque somos nós mesmos, né, que acabamos levando toda essa informação, né, para o lar. A gente falou das anemias, né, dos problemas que podem acontecer, mas ainda dentro da hematologia tem essa questão oncológica que a gente, né, clarificou aqui. Tem algo a se fazer? Tem como prevenir? Eu posso buscar a Nádia? Quando é que eu busco um hematologista? É só quando eu estou com anemia? Não, você já nos trouxe que isso é clínico. Pede para o seu médico, onde você for, dá uma olhada, porque Então, é importante. Qualquer médico que te acompanhe, seja o cardiologista, o ginecologista ou endócrino, qualquer médico tem a capacidade de identificar uma anemia. Tá? Ela pode virar leucemia? E essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu falo, anemia pode virar leucemia? 90%, 98% das vezes não. A maioria das nossas anemias, graças a Deus, são deficiências nutricionais ou alterações congênitas. Mas, principalmente no público mais idoso, aí a gente fala dos 60 mais, a gente tem um tipo de anemia que é começa como envelhecimento da medula, que a gente fala que é uma anemia por causa da síndrome mielodisplásica, ela pode evoluir para uma leucemia, sim. Então, assim, a anemia, principalmente depois dos 40, da mulher, depois do climatério, e o homem perto ali dos 60 anos, se esse paciente tem uma anemia, orelha em pé, porque essa anemia não é coisa boa. É diferente da anemia da criança que pegou um parasita porque lambeu a língua do cachorro. Não sei o que, o cachorro. Essa é fácil de tratar. O antiparasitário, comida, ele resolve. Agora, na faixa etária, acima dos 60 anos, a anemia normalmente não vem com coisa boa. Pode ser uma doença oncológica própria da medula, tá? Um linfoma, uma leucemia, um mieloma, mas pode ser um tumor de intestino, tumor de ovário, câncer de colo de útero, pode ser um monte de doenças aí. Então, assim, um apelo que eu peço para o paciente, se você procurou o seu médico por conta de uma anemia, ele precisa descobrir qual é a causa. Ele não pode chegar e falar assim, toma ferro e volta daqui a 3 meses. Não pode. Ele pode dar o ferro? Pode. A hora que você melhorou, vamos investigar. Porque muitas vezes o paciente chega com, por exemplo, com 8 de hemoglobina, que é até prejudicial para ele fazer uma colona. A anestesia da colona, ele precisa de ter um 9 de hemoglobina para ele não ter prejuízos nessa anestesia. Então, muitas vezes a gente repõe o estoque para ele melhorar, para ele investigar. E assim, a triagem mínima. Chegou com anemia? Fluxo menstrual, espessura de endométrio, hormônio, se está usando ou não está usando hormônio, endoscopia, colonoscopia, sangue oculto nas fezes, ultrassom de abdômen para a gente não ver se tem uma massa ovariana, alguma coisa ginecológica, alguma coisa grande, às vezes tumores renais, né, nódulos renais que podem estar fazendo hematúria microscópica, a gente consegue ver no ultrassom. Então, não estou falando para fazer ressonância, exames caríssimos, são exames de triagem básica. Então, assim, você precisa ter exames laboratoriais para ver se você não tem uma doença celíaca, uma alteração de absorção, se você não tem uma gastrite atrófica, que gerando anemia perniciosa, precisa ter isso. Você precisa ter uma triagem básica. Não dá para não ter uma triagem. Procurou, ok. Muitas vezes, a gestante procurou por causa da anemia. A gente resolve a anemia, ela tem o neném. Quando o seu neném estiver lá com 8, 10 semanas, a gente vai fazer a investigação. A gente saber que tem um momento certo para fazer, mas ela tem que ser feita, tá? Eu peguei uma paciente, por mudança de convênio, ela veio para mim, doutora, eu já fiz tudo com o médico tal e nunca deu nada. Eu falei, olha, eu não sou o médico tal, não vamos fazer tudo de novo. E a gente pegou um tumor de duodeno, uma paciente super jovem, e ela acabou morrendo disso. Ela falou assim, doutora, eu fiquei tantos anos com o médico tal lá e ele pediu uma vez só e não pediu mais. Eu falei, é isso, a gente precisa fazer. Se não deu hoje, a gente repete em 6 meses, repete em 1 ano,
precisa ter a causa. Não dá para falar, você tem anemia e pronto. Não é isso. Anemia é um sinal e um sintoma de outra doença. E séria. E muito sério. E não dá para normalizar, não, é só uma anemiazinha, já melhora, eu comendo ali. Pode melhorar com a sua alimentação? Pode, mas ela tem uma causa. Você precisa entender essa causa. Se você não tratar essa causa, eu falo que é enxugar o gelo. Nunca vai resolver. Sim. E a idade mínima, vamos pensar aí em mães, né, de crianças, de adolescentes e essa mulher hoje, esse homem na vida adulta. Se eu nunca fui ao hemato e quero uma investigação um pouco mais profunda, mesmo sem estar me sentindo ou cansada, ou Não existe o check-up hematológico, isso não tem. existe. O check-up hematológico, qualquer médico faz, é o hemograma. Se o hemograma está normal, provavelmente ele não tem doença. Entendeu? Lógico, tem raras exceções, mas ele vem. Normalmente, o paciente que chega no consultório hematológico, ele chega porque é indicado por um outro médico. Até porque 80% dos pacientes que chegam assim, eu nunca ouvi falar na sua especialidade. Graças a Deus. Eu falo assim, ótimo, porque você nunca teve ninguém da sua família com a doença. Porque alguém que teve uma leucemia na família sabe muito bem que é o hematologista. Entendeu? Sabe. Esse daí ele nunca mais vai perder isso. Inclusive, vamos falar dela, né? Falamos que sim, a partir dos 60 mais, né? Uma anemia pode sim virar leucemia e esta leucemia. Eu me lembro, inclusive, foi durante muitos anos a minha imagem de câncer, né? Que tinha um filme chamado Tudo por Amor, da Julia Roberts. E para mim, câncer era aquilo, né? Cai o cabelo todo, você fica magro daquele jeito, vomita até. E ele tinha leucemia. Não sei se você lembra desse filme. Lembro. Que, inclusive, é lindo, né? Por mais que aquilo ali doesse tanto, né? Ela cuidou tanto e com aquele final, enfim. Inclusive, tem uma onco aqui conosco, a doutora Elise, não sei se você a conhece, e ela tem um podcast chamado Aquela Doença com C. Porque o mito, né? Não pode falar. Não pode falar. É o quê? Aquela doença com C. Ei, vamos lá! E a minha proposta para ela é justamente, gente, se você precisar um dia, quem você vai procurar? Qual é o médico? Porque está mais perto. Ninguém quer, mas enquanto a gente pensa, eu vi pessoas aí curadas que retirou, nem o cabelo hoje em dia cai mais. Mas não dá para ficar com esse espelho quebrado. Porque se não acontece, você morre mais do medo da morte do que, de fato, né, do câncer ali em si. Né? Se você não sabe o que é lúpus, você ouve e já pensa, nossa, tá aqui bem, tudo tem jeito. Né? Os problemas hoje acontecem e tem solução, mas tem que investigar, tem que procurar. Nesse caso, o que fazer? Então, leucemia, vamos lá. Primeiro, leucemia vem do grego leucos, branco. Então, o sangue aumenta muito aquelas células brancas do sangue. Normalmente, pode ser leucemia linfóide, com aumento dos linfócitos. Leucemia mieloide, com aumento dos segmentados ou derivados dos segmentados ali. Basicamente, são dois lados da leucemia. Agora explica para leigo, vai. De novo, sua chance das crianças aqui entender. Leucemia, grego, aumento das células brancas. A gente tem duas células brancas bem diferentes. A célula mieloide é a primeira linha de defesa, é o peão, é o soldadinho de chumbo que está ali para defender você. A célula linfóide, ela faz o seu anticorpo. Então, ela é responsável pelaquela proteção das suas vacinas. Então, é uma célula mais especializada. As leucemias linfóides têm seu pico na infância. Então, normalmente, eu pego poucos pacientes com leucemias linfóides, porque o pico é em torno lá de 12, 14 anos, ou às vezes eu pego um com 20, 18, que atrasou um pouquinho esse pico, mas a gente tem um pico bimodal, que também o idoso, depois dos 60, ele também pode ter uma leucemia linfóide. Essa leucemia linfóide, em geral, a gente vê por alterações no hemograma, né? Na criança é muito comum ter um aumento importante dos linfócitos, anemia é importante, uma plaqueta muito baixa.
Mas, em geral, essa criança ela nem sempre chega com infecção. Diferente da leucemia mieloide, que ele perdeu a primeira barreira. Em geral, esse paciente ele já vem com febre, com infecção associada, mais fraco. Ele perdeu a primeira barreira. A tendência não, eu vou descobrir esse câncer, a leucemia, que é um câncer no sangue, através do exame de sangue. Exame de sangue. Então, tem sintomas, no caso, principalmente no caso aí, que não são os Os dois têm sintomas. Tá. O sintoma da leucemia mieloide, eles são mais evidentes, porque ele vem junto com infecção e febre. Ou seja, nem toda infecção é infecção de garganta. Quantos pacientes eu já peguei que já tomaram 1, 2, 3 linhas de antibiótico e ninguém olhou nada? Meu Deus. E era uma leucemia. Né? Então, assim, eu tô com dor de garganta, eu tomei um antibiótico. Não melhorou? Para passar para uma segunda linha de antibiótico, pelo menos faça um hemograma. Pelo menos, ok? Idealmente, fazer um exame clínico completo, olhar. Porque muitas vezes, por exemplo, uma leucemia dá aumento da gengiva. Então, se o paciente abrir a boca para ver se realmente tem uma dor de garganta ou tem pus na garganta, ele vai ver que está diferente. Então, muitas vezes, um exame clínico já te diz muita coisa. E hoje as pessoas têm medo, cuidado, receio, não quero encostar no paciente, ele pode falar alguma coisa. Gente, exame clínico, colocar a mão no paciente, medir temperatura, pulso, tamanho de baço, ausculta pulmonar, é básico. Não, então você não vai falar, gente, aí agora você vai olhar bem direto, né, para os olhos ali dos seus colegas, né? Colocar a mão no paciente. Não fala, médico, médico. É obrigatório, é necessário, gente. Eu leio, assim, quantos casos? Recentemente teve uma colega que veio, doutora, eu tô muito mal no pós-parto, não sei o quê, nananã. Aí eu fui ver, o útero dela não estava contraído. Eu falei, minha querida, volta para o seu ginecologista agora. Porque isso aqui eu não vou conseguir resolver. Você pode estar com anemia? Pode. Mas isso aqui é muito mais urgente do que a sua anemia. Entendeu? Não queira pensar no ferro quando o seu útero, com mais de 7 dias, ainda está na linha umbilical. Aí ela correu e realmente, a paciente ela fez uma endometrite pós-parto, precisou ficar internada. E é isso. Se você não coloca a mão no paciente, você não... E você detectou porque você pegou. Você não vai sair. Não sai. Uau! E você falando nisso agora, eu me recordei, inclusive vou esperar você aqui, doutora Carmen, que esse vídeo chegue até você. Gente, essa dermato, ela fala tão calma. Eu me lembro que eu a conheci primeiro, meu filho hoje está com 21 anos, mas levava enquanto criança, e tinha aqueles molúsculos, não tem aquela doencinha, molúsculo né? contagioso. Isso, que vai multiplicando. E era na época do Lula Molusco, e eu falava, você tá vendo, você tá cheio de Lula Molúsculo aí. E ela pegava em tudo, é aquela médica que ainda abria os dedos do seu pé. E a este tempo, já era estranho falar assim, gente, ela pega no pé da gente, pega em tudo. Eu acho que é a mesma doutora Carmen, que trabalha no hospital universitário até hoje. Ela trabalhava no Inderme, tinha uma clínica lá no Gama depois, e o pai, eu acho que faleceu, também era médico? Eu acho que é a mesma, que ela faz as biópsias de onco fantasticamente, responde os pareceres maravilhosamente, ela é uma médica e tanto. Ela é médica. Médica e tanto. E é isso, a gente precisa, quem trabalha com ensino médico precisa ensinar que você precisa colocar a mão no paciente. O paciente, ele fala, ele queixa, ótimo, precisamos ouvir? Claro que precisamos ouvir. Mas as informações que a gente tira do exame clínico são tão ou mais importantes do que o que ele fala, o que ele reclama. Porque muitas vezes o paciente reclama, doutor, eu estou comendo e parece que tem um boi aqui inchado, não desce. Você vai ver, o paciente tem um fígado ou um baço enorme que ninguém palpou. Né? O baço é para ficar escondidinho aqui, atrás das suas costelas. Se ele está te atrapalhando a comer, se ele chegou a esse ponto de vir para a linha média, está enorme. Ele quase triplicou de tamanho. Tem alguma coisa errada. Entendeu?
você só vai descobrir que tem alguma coisa errada se você fizer um exame físico. Mas aí você está falando com o médico. E o que que nós normalizamos tanto que nos faz... Ah, tô só empachada. Eu acho que você está ouvindo, tá? Porque eu acho que vi já até a Carol ali meio incomodada. O Alan deve estar ouvindo no áudio o barulho do meu estômago. Ouviu, não viu? Não ouvi, não. Alguém ouviu daí? Ela ouviu lá porque eu percebi o rosto. Incrível que você está mais perto que eu. E é muito barulho. Mas assim, é muito. E ultimamente, no climatério, agora a barriga incha e vai. Mas essa questão... E vai normalizando, porque antes eu morria de vergonha, né? Eu ainda morro. Porque aí eu brinco e ainda falo assim, pessoal, você tá com fome? Eu não. Eu sou tão comunicativa que além de eu, meu estômago também conversa. Daqui a pouco o seu vai começar a falar com o meu. Mas isso enche o saco até que você normalize. Eu fui, não sei se foi na gastro, eu fui para ver e tal. Acabou que aí você vai deixando, né? Não volta. E eu trouxe, né, isso, né, essa vulnerabilidade para dizer que, assim como a Nádia adoeceu por não se cuidar, muitas de nós fazemos isso. Mas o que mais é tão normalizado como, por exemplo, isso, dentre outras coisas, que as pessoas estão ali cheias de doença. Me chamou a atenção, teve um caso lá no hospital universitário, que uma menina de 18 anos, ela só usava blusa comprida para ir para a escola. Uhum. E um dia, o irmão dela viu ela sentada com caroço aqui na virilha. E ela perguntou, mas o que é isso? Aí ele falou, não, não é nada não, queria esconder. Ela falou, não, o que é isso? Chamou a mãe, não sei o que, nananã. O caroço tinha 8 centímetros. E ela escondendo da família, com medo de ser uma doença venérea. Oh, meu Deus. Era um linfoma, ela tratou, tá super bem hoje e tudo mais. E eu falo para ela, você agradece todos os dias o seu irmão. Porque você não teve coragem. Ele teve que falar para você, chamar a mãe para você ter isso. E muitas vezes é isso. Muitas vezes quem está doente não consegue notar que está doente. Ele precisa de um terceiro, seja ele o médico, familiar, colega de trabalho, falar, olha, você não está bem, você precisa de ajuda. Porque é muito difícil você falar assim, ainda mais quem tem uma vida muito corrida, continua na correria. Entendeu? Eu estou dando conta da correria, estou bem. Não é tá. assim, não é assim. E eu estava conversando com a Carol, que veio agora de São Paulo também, e a gente não convivia mais próximo. No primeiro momento que eu a vi, aí você vai conversando, né? Quando você também está no meio de pessoas que aquilo ali que não é normal passa, todo mundo com a perna inchada. Ah, a família toda tem. Tá todo mundo. Minha mãe tem varizes, é assim mesmo, a minha tá melhor. Então, o ambiente, seja ele adoecido ou saudável, ele normaliza coisas. E nós temos que prestar atenção nisso. Por quê? Se para ela, falei, Carol, tem lipedema aí. Ela, não, eu fui no cardio, ele falou que não tem. Até eu, né, que eu já virei médica por osmose, tá? Falo, não tem, porque baseado nisso, nos sintomas que eu já ouvi, isso. Então, só que, mas todo mundo da minha família. Então, esse mais todo mundo, né? A gente não é todo mundo, não é porque parece, né, na família. E todo mundo tem pressão alta. Gente, a gente está precisando dar uma repaginada, se moderniza em tudo. Por exemplo, meus pais são hipertensos, minha mãe e meu pai. Meu irmão, com 40 anos, se descobriu hipertenso. Aí ele fala, e você? Eu falei, eu não sou. E eu tenho certeza que eu não sou, porque eu vou de 3 em 3 meses aos meus médicos e a gente faz exames. Eu não tenho. Aí ele, mas não sei o que. Eu falei, não é. Minha alimentação é completamente sem sal. Entendeu? Eu sei que minha genética está ali, então eu preciso fugir da genética do jeito que eu posso. E ir para a epigenética. Do jeito que eu posso. Se é alimentação, se é atividade física, se é tirar o sal, eu preciso. E muitas vezes, alterações, por exemplo, a minha família, todo mundo é diabético. Não é um erro familiar de consumo excessivo de açúcar? Às vezes você tem que... Eu falo isso, que o casamento, às vezes você tem que ir na casa do outro para descobrir que tem um problema na sua própria casa. Entendeu? Sim. Porque é isso. Porque se todo mundo... café da manhã tem que ter doce, depois do almoço tem que ter doce, não sei o quê. Precisa de tanto doce.
entendeu? Não precisa. Você pode colocar tranquilamente uma sobremesa, uma fruta, que vai te dar a mesma saciedade e muito mais saudável, entendeu? São escolhas. Saúde é escolha, doença muitas vezes é escolha. E a grande frase, né, é que não é sentença. A sua genética não é sentença, a epigenética veio para mostrar isso. E o ambiente, ele faz com que você adoeça, né? O ambiente, os seus hábitos e o que você escolhe fazer. É uma escolha, e é isso que, assim como você trouxe, será que tem alguém que quer de fato que descubra-se curas? Tudo bem que você que está aí nos ouvindo também pensa assim, mas o importante é você ouvir e não esquecer ali na esquina. É igual a minha mãe fala, já está com a receita na mão, né? Porque tem gente que vai pegar a receita e nem o remédio compra. Na pediatria, assim, na escola, com criança pequena e tudo mais, me chamou muito a atenção. Eu vou levar minha filha no pediatra, aí chega lá o pediatra, faz a receita, aí ela chega, ela, o marido, conversa com eles, conversa com o pai deles, se vai ou não seguir a receita. Poxa, se você não confia, por que você levou no pediatra? Entendeu? Então, assim, lógico, a gente tem convênio, muitas vezes você vai no médico, às vezes tem uma referência, sem nada, mas se você não tem a empatia, você não confiou os seus problemas, aquele médico, você tem que confiar, né? Dá um voto de confiança. Ou fica com a internet. Hoje tem muito mais fácil, né? Hoje eu pego pacientes que foram para o chat GBT lá e falam assim, olha, eu tive uma trombose, eu preciso de exames. Eu falei, não, você precisa desses exames sim, mas não é agora. Entendeu? Você precisa recanalizar a sua trombose, a gente vai fazer esses exames no momento oportuno. Porque agora pode dar tudo alterado. Você acabou de ter a trombose. Então, calma. Precisa fazer? Precisa, mas não agora. E é isso, momentos. A internet veio um grande facilitador de informação, ótimo, maravilhoso. Mas a internet nunca vai substituir o toque humano, o carinho, a empatia, a confiança, né? Eu morro de rir. Eu tenho vários pacientes, tanto do público quanto do privado, eles têm meu telefone. E muitas vezes, hoje mesmo, um paciente falou assim, doutora, eu estou grávida, o meu urologista está viajando, está no congresso americano. Tem como a senhora ver meu exame de urina e ver se eu preciso tomar antibiótico ou não? A paciente tratou uma PTI, já está curada comigo. Vamos, olha, posso te ajudar sim. Poderia simplesmente fechar a porta. Mas não é isso. O ser médico é cuidar daquela pessoa. Aliviar dor, aliviar sofrimento. E é isso. Se naquele momento ela está sofrendo porque ela precisa tratar uma infecção de urina e ela não tem naquele momento para quem recorrer, se ela recorreu para você, ajude. Faça o que é possível. E isso vai nos diferenciar da inteligência artificial. Claro, não tenha né? dúvida. Eu falo que todo mundo agora, né, virou muito inteligente porque todo mundo consegue escrever. Eu falei, não, gente, IA de burro é IA burra. Até a IA de gente inteligente que sabe perguntar ou contextualizar. Faz um prompt bonitinho, é diferente. Você coloca informação, dá informação para você fazer. Sabe? Mas eu nem nessa seara quero entrar. Só que é muito importante que uma médica também, né, leve a, sei lá, talvez você tenha um caso aí de alguém que veio com o diagnóstico todo da IA, ou que viu já porque deve ter gente fazendo diagnóstico, se medicando. O que você tem visto? A grande vantagem é que medicamento, às vezes é caro, ele vai para o médico antes de comprar. Principalmente os da hematologia, né? Então, assim, dificilmente o paciente vai, por exemplo, usar um inibidor específico, que é caro, né? Mas eu já vi paciente, eu joguei lá, meus sintomas, eu estava com febre, aumento de leucócito, não sei o quê, nananã. A primeira coisa que ele falou que era infecção. Mas eu já fiz exame de urina, pulmão, não sei o quê, não é infecção. Aí o segundo lá que ele falou, poderia ser uma leucemia mieloide. Eu acho que é isso aí que eu tenho. Aí eu olhei assim, olha, leucemia mieloide tem uma translocação genética específica. Nesse valor de leucócito que o senhor está, provavelmente não é. Mas se o senhor quer fazer o exame, a gente faz o exame. É um exame de sangue, não tem problema nenhum. Aí fez o exame lá, não era. Eu falei, tá vendo? A inteligência artificial dá uma dica, mas ela não resolve tudo.
Pode ser que a gente chegue para resolver tudo? Pode. Eu até, imagina, né? Quantos locais no Brasil que não tem acesso ao médico, não tem, as pessoas morrem de desidratação porque não conseguem ter um sorinho para colocar na veia. Adoraria que chegasse em vários locais, que a gente tivesse telemedicina em qualquer lugar possível. Era maravilhoso, mas precisa ter um filtro, né? Eu tenho pergunta que eu sei para assim, ai, doutora, eu gostei muito de você, adoro ir no seu consultório, não sei o quê, não podemos continuar no virtual? Eu falei, ó, continuar eu até posso por um período, porque você veio para mim, eu fiz seu exame clínico, eu sei como você é. A vida inteira, eu acho difícil. Eu acho que você precisa procurar um médico aonde você está agora, e a gente pode cortar esse cordão umbilical devagarzinho. Mas não tem como, né? Não tem como acompanhar um paciente que está morando na Itália, por exemplo. Não dá. Eu consigo que você faça um relatório médico em inglês, em italiano, hoje a inteligência está fácil, você mostra para o seu médico lá, confia na pessoa de lá. A hora que você realmente confia, a gente corta o cordão umbilical. Engraçado, me gera uma certa contradição, né? Porque a gente vê outras especialidades que supostamente era tão necessário, né, ali a consulta presencial, falando que é super possível, né, atender por telemedicina e continuar. E já a hematologia, que a gente imagina que é só o exame que você vai olhar, então não é assim. Então, eu Nádia, não faço teleconsulta todos os dias. Eu faço teleconsulta nos pacientes que eu já vi alguma vez no consultório, por algum motivo, conheço, já fiz o exame clínico e vou para frente. Por que isso? Porque nada substitui colocar a mão, entendeu? Essa semana chegou um paciente jovem lá e falou assim, doutor, eu tô com a íngua aqui no testículo. Eu falei, olha, testículo não tem íngua. Aí você vai palpar e tem um tumor no testículo. Entendeu? Então, assim, como que eu ia palpar na telemedicina? Agora, como é que esse cara chegou na hematologista com a mas íngua essa é uma no história testículo? longa, né? Esse é um paciente, olha, é um paciente super jovem, 27 anos, trabalhador rural, trabalha, cuida de cavalo, planta feno, super ativo. Falou que estava com dificuldade de fazer as atividades dele, mas estava conseguindo ainda com dificuldade. Foi novo, 27 anos, conseguia. Aí começou a ter febre. Aí procurou a UPA, deram antibiótico, foi embora. Febre, desmaio, voltou na UPA. A irmã faz medicina, lá em Fortaleza. Meu irmão, você tá ruim, você precisa... Cadê seus exames? Não sei o quê, nananã. Ele brigou, conseguiu tirar foto do exame dele da UPA, porque hoje o paciente ele sai da UPA sem os exames que ele fez. Fica no sistema. Fica no sistema. E o sistema da UPA não se comunica com o sistema da secretaria, que não se comunica com o sistema do HUB, que não se comunica com nenhum sistema privado. Para que esse exame está lá? Você não precisa entregar o papel, mas você tem que ter alguma maneira dele acessar aquele exame. Ou por uma foto de celular, ou por um login, entrar no sistema. Gente, exame que não é visto por outros médicos, não adianta. Ele conseguiu tirar uma foto, aí tirou uma foto, ela lá em Fortaleza, viu, isso aqui parece leucemia. Falou com a professora dela aqui, na época da... Professora, esse aqui é o exame do meu irmão, tem como você olhar ele? Não, vem. A gente foi ver, o paciente, ele está possivelmente algumas semanas já com essa leucemia. Normalmente, valores de leucócitos nossos é até 10 mil. Ele estava com 630 mil leucócitos. Gente. Ele teve problemas, a gente fala de vasoclusão, por conta desse aumento de leucócito. E o problema de vasoclusão desse menino foi uma ereção dolorosa. Ele ficou em ereção mais de 4 horas. Dias não, né? Mais de 4 horas dentro do hospital, tá? Isso ele não estava em casa, ele estava dentro do hospital com ereção dolorosa, falando para o médico que estava com dor, e ele só ganhou um remedinho para dor. Meu Deus do céu. A gente só foi perceber, porque ele teve na madrugada, quando chegou pela manhã, a médica foi examinar, isso aqui não é normal. Chama o uro, chama não sei o quê, vamos fazer isso, aquilo, para tirar ele da ereção dolorosa. Imagina. E ele falou que ele já tinha tido isso há 2 semanas, na semana anterior e na outra, que passou quando ele fazia exercício físico. Ele começou a correr na chácara. Meu Deus do céu. Com dor. Eu falei, meu filho,
é só jovem mesmo, né? Porque qualquer pessoa com dor, Não, fica com dor quietinho. de pinto duro andando, meu Deus do céu. Vou correr, que aí, gente, é o que eu falo assim, alguém tem que sei lá, soltar uma bomba, ou fazer alguma coisa, porque não me entra na cabeça. É uma pessoa que, assim, é da roça, mas está por aqui, está perto. Não. Entende que ninguém fica 4 horas com o pinto Não. ereto. E doendo, porque não é para doer. Esse é o Então, isso problema, vai ser pela legal, dor. eu não estou nem olhando Exatamente, para a uma dor. foto, para uma Playboy, dor, seja lá o que a for. dor. E aguentar. São essas normalizações loucas que nos deixam Essa vergonha, o pudor. As pessoas têm muito pudor. Gente, eu morro de rir. Quando a gente vai, por exemplo, eu apalpo a virilha, peço para tirar a calça, mostra a cueca, não sei o quê. Ai, doutor, precisa. Infelizmente precisa. Eu não tô, sinceridade, eu detesto olhar periquito e pinto, mas eu preciso. E por fim, não foi nos ovos, foi no testículo que tinha. Porque ficou ereto essa vascularização. Não tem nada a ver com ela. O que aconteceu? Porque não foi uma grande quantidade de leucócito aumentada que gerou isso. Não, o que acontece? A quantidade de leucócitos fez o que a gente chama de hiperviscosidade, que é o sangue ficar muito grosso. Então, o sangue ficou muito grosso, foi para o membro, para o pênis, e ele não conseguia voltar. Então, ele não conseguia diminuir a ereção. Por isso que tornou-se dolorosa. Porque o que acontece na ereção, ele aumenta a vasculatura dos corpos cavernosos, tem a ereção, tem o prazer dele, o orgasmo dele, diminui a vascularização, não tem problema nenhum. O sangue foi e não consegue voltar, porque está muito grosso. É a mesma coisa, eu falei para ele assim, sabe o eixão, 6 horas da tarde, cheio de carro? Não é mais fácil ter um acidente ali do que no meio da madrugada, quando só tem 2? E é isso, quando tem muitas células, elas podem se colidir uma com a outra e ser difícil de sair. E, por azar dele, ele tem uma doença, ele tem uma leucemia mieloide, né? E essa leucemia pode fazer sarcomas, pode fazer locais de tumores de leucócitos. E ele tem um tumor de leucócito esse no testículo. Como é que ele está hoje, meu Deus? Ele está bem. Começamos o tratamento, mas devagarzinho, mas ele sai bem. E a cura das leucemias? Então, a gente tem grupos bem diferentes, né? A gente tem leucemia em pacientes jovens, 20 anos, e a gente tem leucemia também nos pacientes mais idosos, tá? A gente fala hoje nos pacientes idosos se eles são elegíveis ou não elegíveis a tratamentos quimioterápicos. Por quê? A quimioterapia é que nem limpar um jardim. Eu gosto daquela rosa que está ali no meio do jardim. Você vai lá, tira a muda da rosa, deixa no cantinho, capina tudo, tira todas as ervas daninhas, põe nutrientes novos, não sei o quê, e põe seu jardim de novo. Então é isso que a gente faz com transplante também. Só que nas leucemias, em geral, a gente pega a medula de uma outra pessoa. Esse é o único tratamento de cura para pacientes jovens hoje, é o transplante. Quem vai ou não vai para o transplante, a gente vê isso pelas alterações genéticas que apresentam, tá? Só que a gente tem uma grande população de pacientes com 60, 70 anos que eu não consigo fazer uma quimioterapia mais intensa porque ele já tem problema no coração, ele já tem uma alteração de próstata e tudo mais. E a gente viu que fazendo uma quimioterapia ou uma imunoterapia nesses pacientes, às vezes comprimidos, medicações subcutâneas, ele vai até melhor do que esse jovem. Então, há uma semana atrás, a gente teve uma grande revolução que foi a associação de uma quimioterapia chamada azacitidina, que é uma quimioterapia que mexe na epigenética. Uau. Então, ele liga e desliga genes, associada com inibidor de BCL2, que é um outro tipo de imunomodulador, está fazendo mais efeitos na leucemia de idoso do que dos jovens. No hospital universitário, que a gente tem esses dados, os pacientes idosos, eles vivem muito mais do que os pacientes jovens. Por quê? Porque o jovem, eu quero fazer tudo. Quero fazer quimio de intensidade e levar para o transplante. E muitas vezes ele morre de infecção. No idoso, eu vou mais devagarzinho, ele vive mais. Ele não cura. Esse paciente idoso, ele não cura. Mas ele vive. Então,
E se o jovem conseguir suportar toda Então, essa aí, bateria, ele vive. hoje, por exemplo, a Conitec incorporou isso daí no SUS na semana passada, essas medicações, que foi um grande avanço, porque antes a gente não tinha nada maravilhoso para o idoso. Não tinha. O paciente idoso com leucemia, ele ia morrer, né? A gente fazia uma quimioterapia leve, alguma coisa nesse sentido, mas dava muito mais suporte, que era transfusão, do que um tratamento curativo. Esse tratamento eu consigo tirar a doença dele. Só que ele fica, em média, 2 anos e pouco. Para um paciente de 80 viver até 82, Um lucro. é um lucro. Agora, para um paciente de 20 viver até 22, não dá. E dependendo de como viver, Aí vem uma mágica. Se eu curo com leucemia, o transplante, com a leucemia com transplante, se eu fizer esse tratamento mais leve no jovem e levar esse jovem para um transplante em melhor qualidade, ele não vai melhorar mais? Então, hoje a gente está vendo isso, que talvez esse tratamento que eu estava fazendo só para os idosos seja Se melhor aplica. também para os jovens. Porque ele chega, você melhora o estado. ele chega para o transplante com status performance muito melhor. Ele chega sem infecção, sem ter transfundido muito. Não precisa acelerar, né? E é isso, né? A gente, durante muitos anos, né? Quimioterapia, como a gente fala, ela não tem 100 anos. A quimioterapia é de 1940, mais ou menos, 38, 40. É muito novo, ela não tem 100 anos no mercado, né? Os inibidores antimetabólicos, metrexato, que foi um dos primeiros que apareceram, é muito novo. Então, talvez a gente não precisa ser tão assim. Invasivo. Né? E é isso, a oncologia aprendeu hoje com as mutações específicas, né? Tratar a mutação específica dá muito mais sobrevida do que você querer eliminar tudo. É isso, talvez o meio termo, né? A balança ali no meio, pesar os prós e os contras, vale muito mais a pena. E tudo bem, né? O importante é que está evoluindo. É uma pena quantas de nós, né, vivemos como loucas e histéricas e estávamos apenas na menopausa, mas aí hoje a gente teve aí essa porta, né, de informação aberta. Quantas pessoas, né, foi retirado o que precisava e o que não precisava com câncer, e hoje se entende que talvez, né, gradualmente, não é algo tão... Porque do mesmo jeito que está sendo hoje, né, mais aceitável, e a mídia traz, né, muitos pontos benéficos. Eu acho que tem até aquela série Big C, dentre outras coisas, né, do mesmo jeito que mostrou que a químio é aquela coisa horrorosa, hoje o medicamento também evoluiu. Então a evolução acontece, não dá para olhar para o passado e ninguém ia fazer isso, né? Ninguém, vírgula, né? Deixamos de lado a indústria farmacêutica, né? Mas ninguém ia retirar um órgão se entendesse que aquilo não seria o melhor a fazer. E a evolução é isso, né, Nádia? Graças a Deus a gente evolui. Falando em evolução e futuro, que vem por aí? O que a Nádia, enquanto médica, hematologista... Hoje, assim, eu tenho um desafio bem claro na área pública, né? Em Brasília, por exemplo, a gente só faz pelo SUS transplante autólogo. Os transplantes halogênicos dos pacientes SUS, eles são mandados para outros estados para ser feitos. Goiás, Belo Horizonte, Rio, São Paulo. O halogênico é o meu comigo mesma. Não, o halogênico é outra pessoa para você. Comigo. Isso. O irmão, não a sei, mãe. O nome do outro. O autólogo. O autólogo sou eu comigo. E Isso. o halogênico. A gente, hoje, pelo SUS, aqui em Brasília, a gente só faz autólogo. Que é uma tristeza. Tá? E a gente precisa mandar os pacientes para outros centros, né? 80% dos nossos pacientes vai para São Paulo, porque tem o maior número de centros transplantadores em São Paulo. Mas a gente tem pacientes do entorno que vão para Goiânia ou que vai para Minas Gerais, porque o entorno aqui de Brasília tem isso. O meu objetivo, o objetivo da gente é que nos próximos 2 anos a gente consiga, dentro do hospital universitário, colocar um transplante autólogo aparentado. Para pelo menos falar de novo com um olho bem, né, bem profundo ali, para alguém que realmente possa se movimentar nesse sentido. O nosso objetivo do hospital universitário é que nos próximos 2 anos a gente transforme a nossa unidade de transplante para caber, ter condições adequadas de fazer transplante halogênicos aparentados. Né?
Quem pode fazer isso? Como isso pode acontecer? Porque, Quem assim, pode ajudar? não, se a gente pensa bem, a gente paga para esse paciente fazer tratamento fora. Não é melhor a gente investir aqui dentro para ter isso? E a economia não irá acontecer? Né? A gente precisa disso. Eu falo que, assim, o serviço de oncohematologia no Hospital Universitário começou com uma médica, 2 anos depois eram 2, 4 anos depois eram 3. Então, a gente já está com 12 anos, mais ou menos, de existência do serviço, nós somos 8. Fomos devagarzinho criando condições para receber isso. Hoje eu tenho residente, eu tenho médicos que aprendem hematologia lá dentro. A gente forma por ano 3 médicos hematologistas. Maravilhoso. Ensinar torna você mais atualizado. Sim. Você não pode deixar. Eu não posso ensinar com uma matemática que eu aprendi lá atrás, né? Eu preciso atualizar. Então, isso para mim é um grande benefício. Então, no sistema público, eu realmente tenho tentar fazer o transplante halogênico aqui no DF. Deixar de mandar, pelo menos, os pacientes que têm parentes fazer aqui. Porque é um grande avanço. Hoje a gente tem, em média, 60 até 80 pacientes, dependendo do mês, esperando vagas de transplante. Porque é diferente do transplante do órgão sólido, que precisa pegar de um cadáver, não sei o quê. O seu doador é seu irmão. Vamos falar, vamos programar o transplante para novembro. Nesse caso, tem a pessoa, não tem como fazer. Não tem o O leito. outro falta o órgão, o Não outro tem o falta. leito. Não tem o leito e não tem. As condições clínicas para seguir esse paciente depois. A quimioterapia, os exames e tudo mais. Ah, então não adianta só a máquina. Não, a máquina a gente tem. A máquina é a mesma máquina que eu uso para autólogo e para halogênico. É a mesma. O que eu preciso é de um quimioterápico diferente, exames diferentes, tá? E até o próprio Ministério da Saúde, né, existe um programa TMO Brasil, porque a gente viu que 85% dos centros transplantadores era na região sudeste. A gente não tem, até hoje, nenhum centro transplantador No Centro-Oeste. na região norte. Meu Deus. Claro. Nenhum. O Nordeste a gente tem acho que 4 ou 5. Ótimo, está melhorando. Mas na região Centro-Oeste a gente tem Brasília, Goiânia, né, Mato Grosso do Sul ainda não tem, mas a gente só tem 2 aqui, tá bom. Entendeu? E é isso que a gente precisa desenvolver. O paciente hoje, em Brasília é clássico isso, né? O melhor consultório de Brasília é a ponte aérea. Eu cresci ouvindo isso. Juro para você, cresci ouvindo isso. E hoje eu tenho certeza que a gente tem médicos excelentes aqui. Aqui, com certeza. Não precisa ir para a ponte aérea. Agora, se você tem dúvida, quer uma segunda opinião, aí sim, vai para a ponte aérea. Vai para onde você tem suporte familiar. Não é nem centro, vai para São Paulo. Não, eu tenho suporte familiar no Rio, vai para o Rio. Eu tenho suporte familiar na Bahia, vai para a Bahia. Porque o suporte familiar, principalmente nas doenças oncológicas, é muito mais importante do que o seu médico. Sim. Fato. Que você chegue, alcance aí seu objetivo. A Bíblia e onde eu congrego, né, ele fala que o Bispo JB, quando você tem um objetivo e esse objetivo vai ajudar outras pessoas, a grande probabilidade, né, da prosperidade, que não é essa prosperidade só financeira que se fala, e disso acontecer, da convergência, né, entre o que você quer, o que você nasceu para fazer e os recursos mesmo, né, acontecerem nesse sentido, é muito maior. Então, que, de fato, né, você consiga isso, porque é tão bom quando a gente ouve, e foi muito rápido, né? Estava muito claro. Não foi não, é isso que eu quero. Eu quero. Porque minha formação foi num centro transplantador de excelência no Brasil. Foi o segundo centro transplantador do Brasil. E a gente vê como a máquina bem alinhada funciona. E eu falei, gente, a gente precisa fazer a máquina funcionar aqui em Brasília também. É honra também, né? Ontem a gente estava falando isso lá no centro cirúrgico, que vão ter que começar a ver a medicina como ela não vê, mas pelo menos praticar, né? Tá na hora de voltar um pouquinho
né, ao Um passo passado. para trás não significa retroceder. Não significa. Um passo para trás, muitas vezes, é repensar para avançar melhor. Sim, sim. Quadro final da primeira entrevista, né? Porque para a gente falar de transplante, de tanta coisa, né, ela tem que voltar, porque a gente vai A aprender gente nem falou de direitinho. plaqueta. Pois O tempo é. inteiro ficou só 2 séries. Ai, não, é bom vir para a gente dividir tudo, né? Eu como componho o sangue, porque até agora eu não entendi o tronco, a medula e tudo isso, por isso que eu tô falando, gente, ó, é para mim também, então a gente vai entender e aprender isso, é justo, né? Então você vem. Mas antes disso, a gente tem um quadro final aqui, que agora as respostas são mais rápidas e intuitivas, ok? Então é um ping-pong mesmo. Eu faço a pergunta e você me responde. Um hábito indispensável para a saúde. Atividade física. Um exame que as pessoas negligenciam. Hemograma. O que mais te preocupa hoje na saúde da população? Falta de consciência política. Medicina é Para mim é tudo. uma palavra que define sua missão. Ajudar. O que o sangue revela além do corpo? Para mim, acho que é a imunidade, né? Eu acho que O que te salva, né? O que pode te salvar. É vida. sangue é vida, mas é o que te salva logo de cara é a imunidade. Porque a gente tem transfusão de plaqueta, tem transfusão de hemácia, tem transfusão de plasma, mas não tem transfusão de leucócito. Por quê? Porque esse soldado ele se perde muito rápido e só você produz o seu leucócito. Então, é vida. Sem essa barreirinha ali, você não vai para frente. Como é que eu faço para produzir mais leucócito? Você só produz mais leucócito se você precisa de mais leucócito. Porque senão eu vou estar ok. Isso. Então é aquela homeostase. Você só precisa se tem alguma coisa veio te infectar. Você vai lá, produz, combate a infecção e ele volta lá quietinho. E é isso. O sistema imunológico tem que ser assim. Ele não pode começar a produzir do nada, porque isso também gera doença. É muita coisa, vai ter que voltar, gente. Ai, que bom, obrigada. Foi excelente. Muito bom te ver. Acho que tudo tem o tempo certo mesmo. E cada vez, né, que vem uma especialidade que ainda não chegou, talvez esse reumato, né, que está aí para chegar, vai necessitar aqui de um pouco mais de informação, porque nada melhor, né? Se eu tivesse com você, talvez lá nos primeiros programas, eu não teria tanta habilidade. Hoje, claro, eu faço algumas perguntas para poder facilitar, para que essa informação chegue melhor até você, mas é muito bom quando tudo vai se integrando. E não é nada simples. Não. Os meus residentes falam que a pior área clínica é a hematologia. Eles falam assim, doutora, eu não sei como vocês sabem essas letrinhas todas ali. Eu não gostava muito de química, né? Aquele monte de letra, vamos juntar aqui, mas vai dar certo. E faço questão também de estar mais perto, né? É bem claro o quanto eu não tinha tido essa percepção anteriormente, que a gente teve pouquíssimo, né, contato, mas desse movimento, dessa causa. E a gente está vendo aí uma geração extremamente egoísta, né, que através de nós que de fato buscamos algo além, né, de nós mesmas e do nosso umbigo, que sirva de inspiração para alguém, porque tem gente ainda que se preocupa, que quer deixar o ambiente, né, a vida, quer passar por aqui e fazer Deixar uma o marca, mínimo. deixar a igualdade. Eu quero, essa é uma das coisas. Eu falo que eu adoro o privado, trabalho no privado, não tenho nada contra. Mas a minha formação foi no SUS e eu preciso devolver ao SUS tudo que eu aprendi. E olha que em 15 anos eu ainda não consegui devolver nem metade. E é isso. Segundo o médico, acho que o doutor Guilherme falou isso, pneumo, que também, por mais que chegue todo mundo que é mentor, já deu, agora já acabou aí, e agora, né, vamos para o particular, porque essa meninada chegou aí, deixa esses residentes ralarem. Tudo bem para quem decide isso, e tudo bem para quem decide continuar também. Cada um tem sua conta, né? Cada um tem sua conta. Obrigada de coração. E para você que está aí, espero que você tenha tido o ganho,
né, pelo menos de 30, 20 ou 10% que eu tive, porque eu tive um ganho enorme aqui, ou que você, de fato, consiga compreender que é a informação que salva, é a informação que vai te dar poder. Muitas vezes você pode até não ter o acesso a chegar ao consultório da doutora Nádia, mas com todas essas informações, onde você chegar, eu, particularmente, já saio de cada entrevista munida de uma informação, né? E é a hemoglobina dentro do hemograma que eu tenho que estar ali olhando para ficar atenta à anemia. Então, assim, eu aproveitei muito, mas essa informação, acredito que é a informação que, de fato, a gente tem que se atentar para evitar, até porque pode se transformar, sim, numa leucemia, mesmo que seja na vida, né, adulta, e tem muita gente aí já chegando, e você que é filho pode prestar atenção através do seu pai. Compartilha esse episódio, segue o canal, vai na rede da doutora, conversa, né, busca, procura, compartilha. Compartilhar coisa boa faz com que você contagie as coisas, porque a maioria das vezes a gente não tem problema nenhum em contaminar. Então vamos contagiar mais do que contaminar, e até o próximo Consultório Aberto.